Abram as nossas Bíblias. Nós vamos fazer duas leituras nesta noite, amém? Mas eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, amém? No capítulo de número 17 e o versículo de número 1. Bendito seja o santo nome do Senhor nesta noite. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos em sua casa, cercando a sua mesa, para participarmos nesta noite do seu corpo e do seu sangue. Seja Ele toda exaltação, seja Ele toda glória, toda adoração e todo o louvor. Amém? Queridos, vocês encontraram o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículos de número 1, amém? Mas antes disso, deixem a Bíblia aberta. Nós estaremos começando a leitura lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 27, no versículo de número 2. Vocês fiquem no Jeremias, que eu só vou ler um versículo lá, amém? Êxodo 27, versículo de número 2, e a Bíblia vai dizer: e farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão dos mesmos, e o cobrirás de cobre, amém? Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Amém? Meus amados irmãos, nós entendemos nesta noite que Deus, Ele é soberano, e Deus, Ele habita nos céus, nas mansões celestiais. E meus amados irmãos, o altar, ele ficava entre Deus e o povo de Israel, amém? O povo, certamente, nós habitamos na terra. Deus é um ser divino, um ser celestial, soberano, habita nas mansões celestiais. E meus amados irmãos, quando o povo de Israel olhava para Deus, eles não se lembravam dos seus pecados, ou seja, quando eles olhavam para o céu, eles não lembravam do pecado que estava nele, do pecado que estava no coração do povo. Mas meus amados irmãos, mas somente indo adiante de Deus, eles acabavam ficando perturbados. Ou seja, quando o povo iria adiante de Deus, o povo começava a se perturbar, porque se lembravam dos seus pecados, se lembravam das suas iniquidades que estavam gravados lá nos chifres, nas 4 pontas que estavam lá no altar, amém? Ou seja, quando o povo ia para o templo, quando o povo ia a Deus, lá quando eles olhavam o altar, quando eles viam os chifres que estavam nas 4 pontas do altar, aí o povo, eles começavam a se perturbar, porque ali eles sabiam que o seu pecado estava gravado, estava ali escrito naquelas pontas daquele altar, amém, meus irmãos? E meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o profeta Jeremias, no texto que lemos nesta noite, ele vai dizer que o pecado de Judá, ele tinha sido escrito com ponteiro de ferro e com uma ponta
ponta, lá no ponteiro de ferro, de diamante, aleluia. E aquele pecado e aquele escrito, ele tinha sido escrito lá na tábua, lá dentro do coração do povo de Judá. E a Bíblia vai nos dizer que as pontas dos altares do povo de Judá estava registrado o que estava registrado também no coração do povo. E o que era que estava registrado? O que era que o Jeremias disse que o que era que estava registrado na tábua do coração do povo? Era o que? O pecado. Jeremias vai dizer: o pecado de Judá estava registrado, aleluia, gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Amém? Meus amados irmãos, Jeremias, ele disse que todo o pecado do povo de Judá estava gravado, ou seja, estava escrito com um ponteiro de ferro para que não viesse se apagar. Antigamente, meus amados irmãos, quando o povo pecava, antigamente, quando havia pecado, o que era que o povo fazia? O povo tinha que oferecer sacrifícios e ofertas para obterem a redenção dos seus pecados. Ou seja, as pessoas que haviam cometido pecados, eles faziam sacrifícios com imposição de mãos, aleluia. Ou seja, eles pegavam as suas mãos, colocavam sobre o sacrifício, que na maioria das vezes era um cordeiro, uma ovelha. E meus amados irmãos, ali eles faziam sacrifício para Deus lhes perdoar os pecados, aleluia. Eles ali ofereciam ofertas gordas no altar para que Deus viesse apagar o pecado do povo que estava registrado, para que, meus amados irmãos, assim que o cordeiro morresse, automaticamente com a morte do cordeiro, eles obteriam a redenção, ou seja, eles seriam remidos. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que as pessoas, elas cometiam pecados e pecados e pecados e pecados, e meus amados irmãos, eles precisavam sempre estar sacrificando, sempre indo ao altar, e eles começaram a desobedecer a ordem de Deus. E meus amados irmãos, eles começaram a infringir a lei de Deus. Por quê? Porque pecava e com as suas próprias mãos queria se remir, queria fazer o sacrifício, e nós sabemos que não é do jeito que nós queremos, e sim do jeito que a Bíblia nos ensina. Amém? Ou seja, por fim, qual era o trabalho? O sacerdote, ele era o que era levantado para oferecer este sacrifício. O sacerdote, ele tinha que fazer este sacrifício, aleluia. E com este sacrifício, o sacerdote, ele estava pagando a dívida daquele povo. Amém? Amém, meus irmãos? A dívida daquele povo que estava gravada, que estava ali nas pontas do altar e na tábua do vosso coração. E a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Levíticos, no capítulo de número 4, e no versículo de número 34, o que é que a Bíblia vai dizer? E depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. Amém? Ou seja, qual era o trabalho do sacerdote?
O sacerdote, ele pegava o cordeiro, a ovelha que foi levada para o sacrifício, e ali ele degolava a ovelha, e ele pegava as suas mãos, banhava-las de sangue, e chegava na ponta do altar, e ele começava a derramar o sangue para encobrir aqueles escritos que estavam ali, para que não pudesse mais se ver. E meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os pingos de sangue ia caindo sobre as pontas daquele altar, e todo pecado ia sido encoberto, todo pecado eles iam sido apagados. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor, porque Jeremias disse que se havia necessário fazer isso, porque o pecado de Judá ele estava escrito. E meus amados irmãos, por a dureza no coração do povo de Judá, pelo povo se corromper, pelo povo começar a pecar demasiadamente, pelo povo não mais obedecer e nem temer ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus ele permite um ataque lançado pelo povo babilônico. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele permitiu que o povo babilônico entrasse lá no povo de Judá e levasse o povo cativo lá para o exílio, lá para a escravidão. E meus amados irmãos, após o exílio, a Bíblia vai dizer que a iniquidade de Judá era incansável, ou seja, eles não paravam. O exílio não foi suficiente, Deus permitiu que Babilônia entrasse lá na nação, levasse o povo cativo para a Babilônia. Deus ele permitiu que os altares fossem quebrados. Deus ele permitiu que o povo voltasse, tornasse a mais uma vez ser escravo. E a Bíblia vai nos dizer que incansavelmente Deus ele liberta o povo do cativeiro, mas quando o povo volta para Judá, eles mais uma vez eles viram as costas para o Deus do céu, para o Deus que tira eles do cativeiro. E a iniquidade de Judá, ela era incansável, ou seja, eles não diminuíram a força em fazer coisas erradas, eles não diminuíram o processo do pecado que estava no meio dele. Aí a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta Jeremias para aquela nação para pregar o arrependimento de pecado. E a Bíblia vai dizer que Jeremias ele começa a pregar: arrependam-se dos vossos pecados, porque é chegado mais uma vez o juízo de Deus. Mas o povo não deu crédito à pregação, mas o povo não dava crédito ao que Jeremias falava, mas o povo não acreditava na pregação que Jeremias pregava. Arrependam-se dos vossos pecados, porque o Filho vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. E nós entendemos, meus amados irmãos, que os profetas maiores também proclamaram que o povo estava em iniquidade. O profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, anuncia a iniquidade do povo de Israel. Mas o que é que o povo de Israel faz? Vira as costas para Isaías e não acredita na pregação, e não dá valor à pregação. Para eles tanto faz como tanto fez. Os sacrifícios já não era da mesma forma, o culto a Deus já não era da mesma forma. A Bíblia vai nos dizer que Deus levanta diversos profetas
levanta Ezequiel para profetizar vida para o povo de Israel, mas o povo ainda assim vira as costas para Deus. A Bíblia diz que Deus levanta Jeremias, levanta Ageu, levanta Amós, levanta Zacarias, e o povo continua virando as costas para a pregação. Não dão crédito, não dão titularidade à palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus ele vai começar a tratar com o povo. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Nós notamos nesta noite, pelo texto que lemos, que o pecado do povo estava gravado dentro dos seus corações. Aleluia, nota-se o que o escritor falou. O escritor falou que o povo, ele foi gravado com um pino de ferro, e na ponta do pino de ferro se tinha um diamante. Aleluia. E o profeta Zacarias, ele vai nos dar uma conotação, que o diamante, ele dá uma conotação de dureza. E Zacarias, lá no capítulo de número 7 e no versículo de número 12, o que é que o profeta vai dizer? E fizeram os seus corações como de pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos dizia. Enviara pelo Espírito Santo, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. E meus amados irmãos, esta geração a qual nós estamos vivendo, a nossa geração, a última igreja, bendito seja o santo nome do Senhor, aquela que nem é quente nem é fria, mas é morna, é a última igreja do colégio apostólico, é a última igreja a qual Cristo escreveu para ela. É esta geração a qual uma nação tem se feito o seu coração de pedra, aonde a palavra mais não entra, aonde a palavra jamais não muda, aonde a palavra ela jamais não penetra. Por quê? Porque o coração está endurecido para ouvir a palavra, porque o coração está endurecido para que a palavra penetre dentro dele. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, e o profeta Zacarias disse, que desde os antigos profetas eles pregavam o arrependimento e a volta de Jesus. Ei, passa-se os grandes profetas, entra-se os pequenos profetas, e a pregação é a mesma. Arrependa-se dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus vai bradar, aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Ora, Deus estava dizendo que a nossa geração, esta geração morna, a qual não sabemos o que é a essência, a qual não conhecemos ainda a maior essência do Espírito Santo, a qual os patriarcas do século passado eles viram. Aleluia. Eu já vi pastor dizer que se levantou para pessoas, presbíteros e pastores analfabetos, para ministrar a palavra, o que procurar, mas a graça de Deus era tão grande na vida deles, que quando eles abriam a boca para ministrar a palavra, paralítico tinha que se andar, vidas eram arrebatadas, pessoas eram alcançadas pelo poder do Espírito Santo. O que é isso, pastor? É a graça, é a graça, é a graça, é a graça de Deus, que
que está faltando. É a graça de Deus que está faltando para a nossa geração. Coração de pedra, não quer ouvir a doutrina, não quer ouvir o Espírito Santo, qualquer coisa se emburra. Eu não vou hoje para a igreja, porque é culto de doutrina, eu só vou ver profecia. Mas para Deus usar profeta, tem que obedecer a palavra, tem que andar conforme a palavra, tem que viver a palavra. Por quê? Porque todo avivamento, ele só vai vir se for pela palavra, se for pela palavra, como a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra, porque nós estamos prestes a receber uma porção dobrada do Espírito Santo para esta geração, porque Joel prometeu, a Bíblia disse: filhinhos, eis que vou enviar sobre vós o grande avivamento, e o Espírito Santo, ele vai voltar a fluir sobre as nossas vidas. Aleluia. Coração de pedra. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o povo não dava crédito. Que o povo não dava crédito. Pregava-se, arrependam-se, e o povo não dava crédito. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o povo, ele passa a fazer como quer. O povo, ele já não queria mais que o sacerdote, ele fizesse o sacrifício. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio povo começou a fazer os sacrifícios. E Jeremias, ele vai dizer, relembrando ao povo, que Deus, ele não recebia, aleluia, Deus, ele não recebe o sacrifício de qualquer jeito. Deus, ele não recebe o sacrifício, a oferta de qualquer jeito. Tem que ser conforme a sua lei. O que foi que Jeremias diz? Jeremias 6:20. O que foi que Jeremias olha para o povo de Judá mais uma vez? Já no capítulo de número 6, e Jeremias vai dizer: para que, pois, me vêm incensos de Sabá? Aleluia. E a melhor cana aromática das terras remotas. Para quê? Os vossos holocaustos já não me agradam. Aleluia. E nem me são suaves os vossos sacrifícios. Pastor, o que é isso? O que é que Deus está querendo dizer com a sua palavra nesta noite? Para que me vem incenso de Sabá? Olha, lá em Ezequiel, não vou ler porque não tenho tempo mais, Ezequiel 27, você vai entender que Ezequiel vai falar dos incensos de Sabá. Sabá era conhecida como a terra das 1000 fragrâncias, como a terra do ouro. Aleluia. Ou seja, mas Deus não recebia, aleluia, a essência deles, nem o sacrifício deles. Amém, igreja? Amém? Você trouxe incenso de Sabá hoje? Aleluia. Será que Deus, ele está recebendo o nosso sacrifício?
Será que Deus ele está recebendo a nossa adoração? Não adianta ser o melhor pregador, não adianta ser o melhor cantor, se não tiver a graça de Deus. Amém? E a Bíblia vai dizer que o povo judeu, ele promoveu o sincretismo, ou seja, eles começaram a fazer do jeito deles. Amém? Ou seja, eles começaram a pegar o sacrifício e levar para Deus do jeito deles. E Jeremias vai nos mostrar lá no capítulo de número 5 e no versículo de número 7 e 23. Jeremias vai nos mostrar o quê? Que o povo pecava e tornava-se a pecar. Aí o que era que tinha que se fazer? Sangue sobre as pontas do altar, para apagar o pecado do povo. Sangue sobre as pontas do altar. Apesar de toda a liturgia que era feita, mas, meus amados irmãos, somente o sangue que era posto sobre o altar, que é o sumo sacerdote, ele ali colocava sobre as pontas, sobre os chifres, com os seus dedos. Nós entendemos que ali ele apagava. O sangue cobria o pecado. Amém? O sangue cobriu o quê? Está lá em Levíticos 16, 18. A Bíblia vai dizer o quê? Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por eles. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao seu. Ou seja, o povo pecava e o pecado do povo estava anotado lá nas pontas. Aí o sumo sacerdote, ao sacrificar o novilho, uma vez por ano, ele preparava o sangue da expiação. Ou seja, uma vez por ano, ele ia prestar o culto ao Senhor. Amém? Está lá no livro do Êxodo. Nós vamos ver isso, Êxodo 30. Êxodo 30, 10. O que é que a Bíblia vai dizer? E uma vez por ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com sangue do sacrifício da expiação. Uma vez no ano fará expiação sobre ele. Pelas vossas gerações do Santíssimo, e Santíssimo é o Senhor. Não é assim? Ou seja, quando isso acontecia, a Bíblia vai nos dizer que quando o sangue ele tocava as pontas do altar, que estava sobre o altar, automaticamente o povo estava remido, os seus pecados estavam perdoados. Ou seja, Jeremias vai dizer, lá no capítulo de número 7, e no versículo de número 23, Jeremias vai nos dizer, que isto tinha que ser feito. Por quê? Porque quando ao altar colocar o sangue sobre o chifre que estava sobre o altar, para cobrir os pecados de Judá, até que os seus próprios sacrifícios, eles se tornaram pecaminosos. Ou seja, o que o povo estava fazendo se tornou pecado, e Deus já não recebia mais. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Jeremias 7, 23, mas isto lhe ordenei, dizendo,
dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos mandar, para que vos vá, ou seja, tendo em vista que os nossos pecados estavam escritos, aleluia, tendo em vista que os nossos pecados estavam escritos sobre o altar de Cristo, aleluia, tendo em vista que os nossos pecados estavam escritos sobre o altar de Cristo, também o altar do tabernáculo estava escrito o pecado do povo de Israel. Amém? Amém, meus irmãos? Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que o tabernáculo, ele tinha 4 pontas que foram banhadas de sangue. Amém? Mas a própria Bíblia vai nos dizer que o altar de Cristo também foi banhado por sangue, para a remissão de pecado. Porém, o sacrifício superior, porque o sacerdote, ele tinha que sacrificar-se, ele tinha que todo ano, ele passava o ano se preparando, e era um procedimento, porque se ele entrasse errado no Santo dos Santos, ele poderia não voltar, e lá mesmo ficar. Por isso, se amarrava o sino, se amarrava na sua cintura, amém? Para quê? Para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, a presença de Deus era superior, era tão grande que o sino ficava balançando. Por quê? Porque a presença de Deus altera as coisas. E é impossível você estar em uma dimensão espiritual e você não sentir Deus. Mas quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ficava calado, aí o que aconteceu? Aí puxava com a corda. Amém? Mas, meus amados irmãos, todo ano tinha que ter esse sacrifício. Todo ano o sumo sacerdote tinha que se preparar para sacrificar. Mas o apóstolo Pedro vai nos dizer algo maravilhoso. Pedro vai nos dizer que nós não vamos mais precisar deste sacrifício, ou deste tipo de sacrifício. A leitura que o presbítero Fábio leu nesta noite foi que o apóstolo Pedro, ele diz que será necessário apenas o sangue do Cordeiro que foi derramado no altar da purificação para purificar os nossos pecados. Amém? A Bíblia vai nos dizer, lá em 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 19, o que é que a Bíblia vai nos dizer? E sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O que é que vejamos? Ainda o que o apóstolo Paulo vai dizer, lá aos Efésios 2 e 13, o que é que Paulo vai dizer? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo
foste ou chegastes para onde? Para perto. Ou seja, nós estávamos longe, mas através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, nós fomos comprados. Paulo vai dizer que nós estávamos longe, mas através do sangue de Jesus Cristo, nós chegamos para perto dele, de Cristo. Amém? Pedro vai nos dizer que não foi com prata nem ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo foi o valor pago pelo meu e pelo seu pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28, a última parte do versículo, a Bíblia vai dizer que Ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo foi o valor pago a Deus em sacrifício por mim e por você. Ou seja, o sangue de Deus em forma de homem, aleluia, Deus ofertou pelo meu e pelo seu pecado, aleluia. Por quê? Porque o preço foi caro. Porque nenhuma moeda tem o poder aquisitivo de comprar o sangue. O euro não tem poder de comprar o sangue de Jesus, a maior moeda mundial. O dólar não tem poder de comprar a salvação. O ouro, por mais puro que seja, não tem poder de comprar a salvação. Aleluia. Ei, nenhuma moeda tem poder de comprar a nossa salvação, aleluia. Mas eu tenho nesta noite uma palavra de Deus para a sua vida, para lhe dizer que o sangue de Jesus Cristo não tem preço, é inestimável, pois foi com Ele que a minha e a sua vida lá no Calvário ela foi alcançada. Lá no Calvário Jesus pagou por a sua vida. Lá no Calvário Jesus pagou pela minha vida. Talvez muitas pessoas olhem para você e dizem: ei, não vale nada, fulano não presta. Ei, tu já viu aquele crente? Que crente é este? Que não sei o que, que não sei o que. Ei, mas eu quero dizer que você vale muito, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ei, Satanás pode dizer não presta, não vale nada, mas Jesus disse presta, presta, porque eu comprei com meu sangue e o remi. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos faz uma reflexão para a gente nessa noite. Você já imaginou quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Me dê o preço dela. Você tem coragem de vender a sua vida? Vale quanto? Se chegasse igual a rainha de Sabá, com aquele monte de ouro, como levou para Salomão, e chegasse para você e dissesse: tome pela sua vida, você queria? Hein? Queria? Queria não? Mas é muito ouro. Quer não? Quanto vale a sua vida? E Jesus nesta noite está dizendo pela sua palavra: a sua vida vale o meu sangue. A sua vida vale o sangue de Jesus. Aleluia. Romanos 5:9. O que é que Paulo vai dizer? Logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele vos salvo da ira. Ou seja, Jesus está dizendo que o sangue dele vai lhe justificar.
Não precisa ninguém lhe justificar perante ninguém, porque Jesus está dizendo que mediante o seu sangue Ele vai lhe justificar. Dá para você dar um amém para Jesus nesta noite? Você é justificado pelo sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo tem poder de justificar os nossos pecados. Por quê? Porque foi com Ele que nós fomos comprados. E não pode haver remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Ou seja, Cristo, Ele pagou. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por quê? Porque Cristo lhe justificou perante Deus. Muitos queriam estar aqui no seu lugar hoje. Muitos empresários, milionários que padeceram nesta época da pandemia, dava toda a sua riqueza para estar no seu lugar aqui hoje. Sabe por quê? Porque você foi purificado por Jesus Cristo. O que foi que João disse? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Eu aprendo nesta noite que o sangue de Jesus, Ele tem poder para nos purificar. Por quê? Porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Amém, meus irmãos? Amém? Mas, para terminarmos nesta noite, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos separa do pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos santifica. Amém? Hebreus 13 e 12, é o que a Bíblia vai dizer. E por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos santifica, Ele nos separa, Ele nos guarda. Amém? Nós somos separados por Deus. E o sangue de Cristo nos separa do pecado, e nos separa da condenação, e nos separa da morte. Amém? Amém? E meus amados irmãos, o exemplo mais nobre que nós temos nesta noite, que é o sangue de Jesus Cristo, Ele faz todas essas coisas, está no livro do Êxodo. Êxodo 30, Êxodo 12, Êxodo 12, 23, o que a Bíblia vai nos dizer? Quando Moisés anunciou a 10ª praga. A praga do primogênito. A praga do anjo destruidor, que iria lá para assolar a nação. O que foi que Deus disse? Destrua todos os animais primogênitos, seja ele de qual for. Preste atenção que Deus, Ele não distinguiu a nação. Não, Deus, Ele não distinguiu a nação. Deus disse tanto o povo hebreu quanto o povo egito. Vai passar e vai levar o primogênito. Mas é um diferencial. Amém? Para o povo separado, nos umbrais da porta, vai ter sangue. E quando o mal vier, ele vai passar por cima. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele é sinal de segurança. Ou seja, o inimigo
ele não tem poder sobre a sua vida. Diga para o seu irmão aí nesta noite, diga, o inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, porque ele olha para você e vê o sangue de Jesus na sua vida. O inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, porque todas as vezes que ele olha para você, o sangue de Jesus está estampado. O sangue de Jesus está estampado e ele não tem poder sobre a sua vida. Amém? Amém? Eu aprendo aqui que é o sangue de Jesus, ele protege e livra do mal. Ou seja, o sangue de Jesus é quem tem lhe protegido e é quem tem lhe livrado de todo o mal. Por quê, pastor? Diga para o seu irmão mais uma vez, diga, você é prioridade exclusiva de Deus. Dê um glória a Deus para ele nesta noite. Você é prioridade exclusiva de Deus. Por quê? Porque o sangue dele está estampado na sua cara assim, ó. Está estampado na sua vida. Satanás olha, se espolia, os demônios olham e diz, eu quero destruir, eu quero acabar. Mas Jesus diz, aí quando ele olha, tem sangue, tem sangue. Só quem tem as marcas do sangue do Cordeiro, só quem foi resgatado, fica de pé nesta noite, glorificando o nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo lhe marcou, lhe purificou e lhe separou. Mas eu tenho mais alguma coisa para falar nesta noite, para me banhar as mãos. Apocalipse, capítulo de número 12 e versículo de número 11. O que é que a Bíblia vai dizer? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo nesta noite que o sangue dele é que vai garantir a sua vitória. O sangue dele é quem vai lhe dar proteção. Aleluia! Esta é uma profecia que ainda vai chegar, ainda vai se cumprir, mas já vai estar dizendo que você vai ser alcançado. Você já foi alcançado por ela. Por quê? Porque o sangue de Jesus é quem vai lhe dar vitória. Amém? Amém? Você é protegido. Você é propriedade exclusiva de Deus. É por isso que você está aqui esta noite. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. De Deus. Foi Deus que lhe escolheu. Amém? Tem marca de sangue? Tem? Os pingos que caíram da cruz atingiram você? Aleluia. Está sobre a sua vida? Pois se está sobre a sua vida, o sangue de Jesus tem poder. E se o sangue de Jesus tem poder, nós somos mais do que vitoriosos. Por quê? Porque Cristo nos salvou. Amém?